Campeonato Brasileiro está de volta, depois de ficar paralisado por 2 rodadas, devido às enchentes, à calamidade no Rio Grande do Sul, que tem atingido muita gente, né? Bastante gente que infelizmente perdeu a vida, gente desaparecida. E o Campeonato Brasileiro voltou aí depois de 2 rodadas de paralisação. Grêmio e Inter já tinham voltado antes a jogar pela Copa Sul-Americana, pela Copa Libertadores da América. O Grêmio venceu o Strongest por 4-0 no Couto Pereira. O Inter perdeu para o Belgrano na Arena Barueri. E o Campeonato Brasileiro está de volta. Jogos realizados ontem. O Grêmio perdeu para o Bragantino no Couto Pereira por 2-0. O Vitória perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0. Você está vendo aí os placares na tela. O Fluminense empatou com o Juventude 1-1 no Maracanã. Uma falha bizonha do goleiro Fábio. Dinizismo, né? O Cuiabá perdeu em casa para o Internacional. O gol do Hugo Mário, o espanhol. O Cuiabá até agora em 5 jogos, né? Tem jogos a menos. O Cuiabá não venceu até agora no Campeonato Brasileiro. É o único time ao lado do Vitória que ainda não conquistou pontos, né? Não conquistou 3 pontos com vitórias no campeonato. O Corinthians perdeu para o Botafogo ontem em Itaquera por 1-0 e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não perdia para o Botafogo em São Paulo desde 2012. Desde 2012, o Botafogo ainda tinha o Seedorf. O Corinthians não perdia em São Paulo para o Botafogo, perdeu na Neoquímica Arena, gol do Júnior Santos. Hoje, nos jogos de hoje, Atlético Mineiro e Bahia ficaram no 1-1. O Atlético Mineiro do Gabriel Milito empatando com o Bahia, que é o vice-líder do campeonato. Olha só onde está o Bahia. O Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, 6-1 para o Flamengo. Uma goleada histórica aí, a maior goleada do Flamengo na história do clássico dos milhões. A maior goleada é o Vasco, que ganhou de 7-0 lá em 1930, 31, por aí, nos anos 30. Criciúma perdeu para o Palmeiras no Heriberto Wilson. Criciúma 1, Palmeiras 2. O time do Abel Ferreira venceu aí com gols do Lázaro e do Gustavo Gomes. O time do Verdão venceu lá no Heriberto Wilson. São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0 no Morumbis. E o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0 no estádio Presidente Vargas. A tabela está aí na tela para você. Flamengo é líder, junto com o Bahia ali, os dois com 14 pontos. O Flamengo tem mais gols marcados e esse é o critério de desempate. O Flamengo marcou mais gols, 13-10, e sofreu um gol a menos que o Bahia. Saldo de gols, o saldo do Flamengo é melhor que o do Bahia, aproveitamento ambos de 66%. Botafogo, terceiro colocado, São Paulo, quarto com 13 pontos. Também com 13 pontos o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino ali em sexto com 12. Depois vem Palmeiras, Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esse é o top 10 do Campeonato Brasileiro. Depois vem o Fortaleza com 10 pontos, o Grêmio com 6. Aí com 6 vem também Vasco, Juventude e Fluminense. O Criciúma com 5 pontos, é o primeiro time acima da zona do rebaixamento, né, com Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. Vitória e Cuiabá são os únicos times que ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. A próxima rodada começa agora na terça, dia 11, né? Terça-feira, dia 11, né? Ainda tem jogos que vão acontecer dia 9, Criciúma e Cuiabá, né? Jogo adiado, né? Que o jogo tinha sido da sexta rodada. Dia 5, agora quarta-feira, tem Juventude e Atlético Goianiense, jogo da quinta rodada. E ainda tem os jogos Grêmio e Criciúma, Cruzeiro Internacional, Inter e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio. São jogos que ainda vão ser marcados, mas a próxima rodada de fato começa na terça-feira. Mas enquanto isso, como a gente disse, o Juventude vai fazer um jogo atrasado da quinta rodada na quarta-feira contra o Atlético Goianiense em Caxias do Sul. E o Criciúma recebe o Cuiabá domingo, 4 da tarde, no estádio Heriberto Wilson. Esses são os jogos aí do Campeonato Brasileiro que está de volta. E amanhã tem Série B, amanhã tem Santos e Botafogo de Ribeirão Preto lá no Estádio do Café em Londrina. O Planeta Esporte vai fazer a cobertura e terça, às 10 da manhã, tem live. Fica de olho.